Ok, estamos em direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane e da nossa conta do YouTube também com a designação Venâncio Mondlane. Olha, para você não se deixar levar com páginas fake que andam por aí, a página de Facebook de Venâncio Mondlane está agora a caminho de 1.600.000 seguidores. E a nossa conta do Facebook está com um pouco mais de 200.000 seguidores. Também a nossa conta, o nosso canal de WhatsApp está com 243.000 seguidores. Portanto, estas são referências para você identificar se está numa página, num canal, numa conta fake ou verdadeira. Bom, o que nós temos hoje? Hoje nós tínhamos prometido, desculpa o atraso, prometemos entrar às 19 horas, estamos a entrar com um ligeiro atraso, mas o que nós temos? Produção, já temos aí algumas pessoas, não é? Já temos algumas pessoas, digamos, a conectar-se. Portanto, você que já está conectado com esta transmissão em direto, você pode, neste momento, partilhar o link dessa transmissão em direto com outros grupos, com outras pessoas, com teus parentes, com teus amigos, com teus vizinhos, com teus colegas. Portanto, partilhe esta live agora com pelo menos 30 pessoas, com 30 grupos, também faça isso. Muito bem, olha, como começamos um pouco tarde, não vou preocupar-me agora muito. Quem estiver depois a ligar-se ao nosso canal, há de ver a live desde o início. O que nós temos agora? Importantíssimo é louvar a Deus, agradecemos ao Senhor por nos manter em vida, por esse sopro da vida que vem desde o início dos tempos, em que Ele colocou em nós, que nos dá o ânimo, que nos dá a inspiração, que nos levanta para a visão que Ele tem e o propósito que tem para cada um. E de som que chega até si. Produção, tudo na boa? Tudo bem? Não há reclamações? Ok. Muito bem, o que nós temos? Primeiro, antes de mais, como vocês sabem, nós vamos iniciar com o nosso ponto prévio. E para entrarmos no nosso ponto prévio, vamos passar a vinheta de VM7 prévio. E até já, não piscar de olhos, eu já volto. Estamos de volta para esta live de hoje. Hoje, quinta-feira, que estamos a passar essa live para os moçambicanos, moçambicanas e nossos irmãos, nossas irmãs, Ana Malala. Então, qual é o ponto prévio que nós temos hoje? Ponto prévio, eu penso que toda a gente deve estar com a expectativa de nós falarmos. De que vamos falar? Do comunicado da empresa, da fábrica de cimentos do Gongo, que emitiu um comunicado politicamente, digamos, influenciado, emitido para dos bancos. Quando a gente quer randes ou quer dólares, qualquer cidadão, qualquer empresa, faz um pedido aos bancos, e os bancos têm aquilo que chamam de sala de mercados, não é? Sala de mercados, que está associada às direções financeiras dos bancos. São essas salas de mercados que negociam com as empresas, com os particulares, qual é a margem cambial ou margem financeira que os bancos ganham e depois determinam qual é a taxa de câmbio que vão vender aquela moeda ao cidadão. Hoje temos uma empresa que tem liberdade de fazer isso e vejam, secretamente, porque nunca falaram disto, só agora estão a falar disto, está a fazer operações cambiais, operações financeiras fora do conhecimento do Banco Central, fora do conhecimento dos bancos onde esta empresa tem as contas. Não é branqueamento de capitais. Então, PGR, Banco de Moçambique, fiquem atentos a esta notícia que veio do Gongo. Se fosse um cidadão normal, já iam agora a PGR cair em cima das pessoas, estão a fazer branqueamento de capitais, estão a fazer financiamento ao terrorismo. A do Gongo, então, também tem que ser investigada. Ou não vai ser investigada porque do Gongo tem como sócio ou como acionista SPI, que é a empresa ligada ao Partido Frelimo. É isso? Então, Procuradoria, mostra lá a sua imparcialidade. Investigar esta justificação mal feita, infeliz
da do Gongo para justificar politicamente e não justificar financeiramente, sob o ponto de vista da sustentabilidade financeira, para justificar o preço do cimento acima de 300 meticais. O que a gente vai dizer para fechar este ponto prévio? Coisa simples. Não cola a justificação do Gongo, é falsa. 2. PGR tem que investigar o Banco de Moçambique, deve cair em cima do Gongo por estar a fazer operações financeiras, operações cambiais que distorcem a política monetária central. Então, significa que há suspeita de branqueamento de capitais, há suspeita de financiamento ao terrorismo. PGR, Banco Central, investigar essa empresa. Nós, como povo, como Chitsungo, não vamos aceitar abaixo de 300 meticais. Está provado de que é possível vender o cimento dentro de Moçambique a 300 meticais e eles ainda ganharem uma margem de cerca de 100 meticais por cada saco. Está provado e não venham com histórias. Isso é uma justificação mal colocada, partidária, influenciada por causa das relações partidárias, políticas, com o partido que agora está ilegalmente, ilegitimamente e imoralmente no poder. Ok, meus amigos, este aqui era o tema prévio. Há um tema que eu não combinei com a nossa produção, mas que vou aproveitar agora, antes de passarmos para a nossa próxima rubrica. Queria informar a todos vocês que nós no dia 18 submetemos um relatório à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério do Interior, que mostra a perseguição que está sendo feita aos quadros da estrutura política do Venâncio Mondlane ao nível do país inteiro. Então, nós apresentamos à Procuradoria, apresentamos ao Ministro do Interior um relatório detalhado com todas as pessoas que sofreram desde o momento das eleições até hoje. Só da minha estrutura política ao nível do país, são 388 pessoas ou quadros que foram vítimas da violência policial e da perseguição. Destes 398, 40 foram assassinados. Temos 40 pessoas mortas, assassinadas pela polícia, que estão na estrutura política do Venâncio Mondlane ao nível do país. Nós apresentamos isto ao Ministro do Interior, apresentamos a PGR com todos os detalhes, com a morada das pessoas, as circunstâncias em que foram mortas, que foram sequestradas, os dependentes, a identificação muito detalhada de onde é que as pessoas vivem, sua profissão. Temos todos os detalhes para que a Procuradoria possa agora dizer que tem motivo para agir. E não andar aí a inventar coisas de que eu tenho que pagar 350 km de estrada em Inhambane, quando os quilômetros de estrada em Inhambane, que ainda tem um pouco de estrada, nem sequer os 20 km chegam, não é? Então há um outro Inhambane que foi inventado que a gente não conhece. Então tem aqui matéria à Procuradoria e também já enviamos este relatório para todas as embaixadas, já enviamos para as organizações de direitos humanos, já enviamos para as organizações de direitos humanos nacionais e internacionais. Queremos dar esta informação para que as pessoas saibam. Quando a gente fala de perseguição, pensam que é uma invenção. Nós apresentamos o relatório, já está nas redes sociais também, vocês podem ver, 398 pessoas, só e somente só da estrutura política do Venâncio Mondlane. 40 pessoas que foram assassinadas, quadros do Venâncio Mondlane. Sabemos que a nível do país foram 400 assassinatos, mas só da minha organização foram 40 pessoas. Portanto, essa era uma das coisas que nós estava falando com a produção, mas que eu queria partilhar aqui com o público. Bom, o que nós temos agora? Nós vamos agora para o ponto central daquilo que é o motivo de estarmos aqui hoje. Tínhamos prometido que hoje tínhamos um tema, que era a cábula do aluno Chapo diante do professor Venâncio. É isso, hoje queremos provar que este governo não tem planos, que este governo não tem ideias, que este governo não tem um programa para o país, não tem um projeto de sociedade. Tudo quanto fez até hoje de valioso, se assim quisermos dizer, foram copiar exatamente dos instrumentos dos programas do Venâncio Mondlane. Mas para tal, vamos passar a nossa vinheta do VM7, análise, e já voltamos, num piscar de olhos, para esse tema que eu agora quero introduzir. Eu volto já.
Vi um comentário aí, alguém dizer que epa, o som está com ruído. Está mesmo com ruído. Espero que a produção preste atenção. Vi um comentário a dizer que o som está com ruído. Espero que melhore agora. Espero que a situação esteja melhor. Também mudei a lapela que estava um pouco para dentro do casaco. Pus aqui fora ver se melhora um bocadinho o som, não é? Bom, nós agora estamos na nossa rubrica de VM7 Análise. Portanto, qual é o tema da análise hoje? O tema da análise hoje é ver até que ponto é que este governo é um governo de copy-paste. Que este governo é um governo que não tem ideias para o país, não tem nenhuma visão, não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento para este país. Primeira coisa que queria dizer é que vocês acho que acompanharam, ainda há pouco tempo, digamos, esta medida que o governo do Mata e Reza apareceu em público a dizer que para melhorar ou para apaziguar ou para reduzir o impacto do custo de vida, estava-se analisando a possibilidade de retirar o IVA. Bom, para a vossa informação, esta questão da redução do IVA, primeiro é preciso dizer que nunca apareceu no manifesto do Partido Frelimo. Ponto número 1. Ponto número 2, esta medida não aparece na campanha do Partido Frelimo. Esta medida não aparece no plano de ação dos 100 dias do Partido Frelimo. Portanto, é uma medida improvisada, nunca se tinha pensado nisto, só se pensou nisto justamente por quê? Porque nós já tínhamos levantado isto exatamente no nosso, digamos, no nosso decreto, o decreto que emitimos no dia 17 de janeiro. Portanto, eu peço à produção, só para não dizer que estamos falando ao acaso, para mostrar, digamos, a parte do decreto que refere-se à isenção ou retirada do IVA nos produtos básicos, para vocês perceberem isto. Portanto, aí está o artigo 15, esta que é o artigo do nosso decreto do dia 17, que mostra claramente aqui que já tínhamos uma perspectiva de reduzir ou de isentar o IVA nos produtos básicos. Portanto, é uma medida, na verdade, que veio a ser copiada daquilo que era a nossa perspectiva em relação à redução de vida, à redução do peso, da carência da população. A única coisa que eu acho que, se calhar, eles estão a imitar e não estão a imitar bem, é que já existem alguns produtos que têm isenção de IVA. Então era importante eles, como governo ilegítimo, dizerem em concreto quais são esses produtos que querem isentar agora. Já existem alguns. Agora, quais são os produtos que querem fazer isto também é preciso dizer que é preciso fazer a revisão da lei do IVA. É preciso ir ao Parlamento para fazer a revisão da lei do IVA. E quais são os produtos que querem que passem também a serem inclusos nos produtos isentos do IVA? Já existem alguns. Agora, vou dizer uma coisa. Neste momento, por exemplo, em que a lei do IVA, a lei atual, não isenta, por exemplo, o óleo. O óleo alimentar não está isento de IVA. O feijão, por exemplo, não está isento de IVA. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, hoje em dia, aqueles que são da classe média, são da classe alta, quando comem pão de manhã, é pão com queijo, não é verdade? Mas o pobre, da classe média e da classe baixa, como? É pão com badia. A badia como é que é feita? É com feijão. E o feijão não tem IVA. Portanto, o cidadão está pagando IVA sobre o feijão. Então, é preciso tirar o IVA sobre o feijão. O óleo alimentar, como é que as mamães que vendem badia nos Pamanini, vendem badias na rua, como é que vão fritar a badia? O óleo alimentar também tem IVA. É preciso retirar. Mas, bom, não estou aqui para dar consultorias gratuitas. Não? Estou aqui só a dar alguns exemplos que, quando quiserem imitar uma ideia, tem que imitar a ideia, mas com conhecimento. Senão vão falar ocasionalmente. Há produtos que já têm isenção do IVA. Agora tem que dizer em concreto quais são os produtos que querem retirar o IVA. E também dizer como é que vão compensar a perda fiscal quando retirar o IVA. Mas também não vou dar consultoria sobre isto. Mas no nosso manifesto nós temos isto detalhado, como é que o governo, se perder uma receita fiscal, como é que ele compensa a receita fiscal? Como é que compensa?
vão ter que ler o nosso manifesto de novo, vão ter que ler as nossas medidas do decreto para saberem como é que é. E também, se calhar, vão ter que ficar atentos quando nós apresentarmos nos próximos dias aquilo que é a nossa perspectiva do plano quinquenal do governo ou o plano de desenvolvimento dos próximos 5 anos para Moçambique. Aí vem medidas muito detalhadas, muito concretas. Portanto, era esta parte que eu queria dizer. Aí está provado que a isenção do IVA é uma cópia mal feita daquilo que nós já tínhamos falado do nosso próprio decreto e já falávamos do nosso próprio manifesto. A outra questão também que é extremamente importante para que nós falemos agora é exatamente sobre... temos outra medida que falamos agora, é sobre... deixa-me só ver aqui... tá bem. Agora já encontrei. Estava um bocadinho perdido, não é? Tá bem, já encontrei aqui, é por isso que disse que hoje eu tinha que falar com detalhes sobre estas questões que vou levantar aqui. Bom, a primeira questão que eu queria levantar é que ainda no período de pré-eleitoral, isto é, antes de nós começarmos com a própria campanha, já começava a saga das imitações. Então, se vocês se lembram, no período pré-eleitoral, nós fomos os primeiros a apresentar o pré-manifesto. Estamos agora aí para trás. Nós apresentamos o pré-manifesto no período pré-eleitoral, portanto, no Hotel VIP, no dia 4 de julho. Foi o dia da independência dos Estados Unidos da América. No dia 4 de julho, aí está a passar aí a imagem, dia 4 de julho, fui o primeiro candidato presidencial que apresenta o pré-manifesto, que era para consulta ao público. E no dia 12 de julho, portanto, passado 8 dias, estive em Nampula, em Namitil, a apresentar também o pré-manifesto. Não sei se vocês têm algumas imagens aí de Namitil. Aí está, essas são imagens de Nampula, no dia da apresentação do pré-manifesto, em que apresentamos ideias que hoje estão a ser imitadas. Já está aqui algumas imagens de Nampula, e também nós tivemos, penso que no dia 27 de julho, não é? Penso que foi em 27 de julho, já estive na Europa, em Berlim, né? Em Berlim, depois de ter passado por Portugal, ter passado por Itália, ter passado pela Suécia, a fazer o mesmo trabalho, apresentar o pré-manifesto. Temos algumas imagens de Berlim aí, temos algumas imagens de Berlim, portanto, aqui foi a apresentação do pré-manifesto em Berlim. E em todos estes casos que estou aqui a falar, uma das ideias fulcrais que eu apresentei foi a ideia do lanche escolar gratuito. Havia muitas, mas só quero falar destas. Então vocês viram, dia 4 de julho, dia 12 de julho, dia 27 de julho, nós apresentamos o nosso pré-manifesto com as ideias fulcrais daquilo que Moçambique precisa. Mas vejam só, depois desta apresentação que eu fiz, do pré-manifesto e tudo mais, vejam só que o candidato do partido de Frelimo, ele aparece 2 meses depois, aí está a imagem, aparece 2 meses depois a imitar uma das nossas ideias básicas. Ele aparece 2 meses depois, uma das questões fundamentais que aconteceu antes do período eleitoral, antes da campanha eleitoral. Agora, durante o período eleitoral, né, passamos agora para outra fase, que é a fase da campanha eleitoral. Vocês sabem muito bem que uma das ideias fulcrais, eu digo que foi a melhor ideia que foi apresentada ao longo de toda a campanha, foi a ideia relativa à tal reforma fiscal que tem a ver com a exploração dos recursos naturais. Vocês conhecem a ideia? Que aí está, esta foi a ideia mais brilhante, digamos assim, perdoa, não estou a ser pretencioso, não dizer que o Venâncio também perdeu a modéstia, está a ser muito gabarolas, não é isso, estou a apresentar fatos. Aqui vê a questão central da reversão dos dividendos dos recursos naturais para as comunidades locais. E nós dizíamos, dos cerca de 15 impostos que existem na indústria extrativa, nós defendíamos que cerca de 60% a 70% desses impostos podiam ser coletados e aplicados a nível do distrito e a nível da província. E também explicávamos como isso é feito, né? Não é só dizer, explicávamos como é que isso é feito. Infelizmente, vi uma cópia disso que foi feita há pouco tempo pelo plano dos 100 dias do presidente da UIR, portanto, o Mata Reza, que ele fala de uma distribuição dos dividendos, de uma consignação dos impostos,
que 2,75% no distrito e 7,5% na província, que não é uma inovação, é uma desonestidade intelectual muito grande, porque a proposta de 7,5% para a província e 2,75% para o distrito já existe, é uma proposta que já existe no Parlamento. Eu acompanhei essa proposta que foi colocada. Portanto, não é uma ideia nova, é uma ideia que já vinha apresentada no Parlamento e eles, por simplesmente, foram buscar essa ideia a apresentar. E é uma ideia mal feita, porque não é isso que nós defendemos. Nós defendemos em identificar os impostos. Quais são os impostos que nós chamamos de impostos de soberania e quais são os impostos locais. E os impostos locais, como por exemplo o imposto sobre superfície, que nós entendemos que é um imposto local, mas o IRPC, por exemplo, entendemos que é um imposto de soberania, portanto, este vai para o governo central, mas outros impostos vão ser canalizados para o governo local. Portanto, esta ideia foi muito copiada durante a campanha, vocês sabem, eu reclamei sobre isto. Reclamei não, fiz referência, até disse que a passar os meus putos, são todos os meus alunos, todos os candidatos imitaram essa ideia, portanto, queria que ficasse que durante a campanha também foi imitada a nossa ideia sobre a reforma fiscal relativa aos dividendos, aos impostos da indústria extrativa. Bom, agora, no período pós-eleitoral, isto é, depois das eleições, aqui está um bocadinho quente hoje, né? Depois das eleições, o que é que nós tivemos? Depois das eleições, a saga da imitação da cábula, hoje estamos a falar da cábula, não é? A saga da cábula não parou. Portanto, se nós formos a ver, no próprio discurso inaugural, ou discurso da tomada de posse do Mata Reza, levantou assuntos que não vêm nem no seu manifesto, do manifesto da Frelibo não vem isso, nem falou disto na campanha, nunca apresentou essa ideia em público, mas é uma ideia que eu já vinha defendendo há mais de 4 anos, que aliás está no nosso manifesto, que é, por exemplo, a eliminação dos cargos de vice-ministro, aí está, fala de vice-ministro, fala de retirar os vice-ministros da estrutura governativa de Moçambique. Falou disso no dia 15, mas temos aí, penso que aqui a página, eu não consigo ver aqui muito bem a página, a página 9 do manifesto, mostra a imagem do manifesto, porque existe aí nas papelarias, não, manifesto, a página, tá bem, ok, tudo bem. Mostra-me então aquela imagem anterior, a página 9 do manifesto. Na página 9 do nosso manifesto, está aí, já vê aí, até sublinhamos, a eliminação dos cargos dos vice-ministros, mas não só, vice-ministros, secretários permanentes, secretário do Estado e também eliminação de alguns institutos públicos que são totalmente inúteis para o nosso governo. Então eles foram copiar, aí está, esta página 10, não é? A página 10 do nosso manifesto já vinha lá. Então eles foram roubar as ideias do manifesto, foram roubar as ideias daquilo que eu sempre apresentava antes sobre a eliminação desses cargos. Mas vocês sabem, agora, com a nomeação dos secretários de Estado com estatuto ministerial, então foi de água abaixo. Portanto, tudo que deram dizer é uma imitação. A imitação, quando é imitação, dá nisto. Como você não domina a ideia, você imita sempre mal. Ou imita sem ver as consequências da tua imitação. Portanto, aí está aí a prova concreta sobre a eliminação dos cargos dos vice-ministros, dos secretários permanentes. Portanto, é uma ideia copiada dos meus posicionamentos públicos e do nosso manifesto, sobretudo na página 9. Página 9 e página 10 do nosso manifesto já vinha isso, não é? Então, aqui já falamos do IVA, não é? Falamos do IVA também, essa é uma medida mais recente, a questão do IVA. A parte muito interessante que eu também queria falar aqui é a redução dos preços do combustível. Portanto, aqui vamos falar um bocadinho. Vamos nos demorar um bocadinho. Você sabe que agora a AREN apresentou a redução de preços dos combustíveis, que as pessoas estão totalmente zangadas com isso, porque dizem que, bom, não foi uma redução, aquilo foi um insulto, né? Foi uma brincadeira com o povo. Está aí a tabela com os novos preços dos combustíveis, mas vejam só, é uma medida ocasional, mas também queria vos dizer que nós já falávamos sobre isto. Na página nossa. Aí está, o artigo 9 do decreto presidencial do Governo do Povo, nós já falávamos da redução em 50%
do gás doméstico. Atenção, que não foi alterado, né? O gás doméstico não alterou. Portanto, só alteraram outros combustíveis, mas não alteraram o gás doméstico. Mas eu quanto a isto, queria-vos fazer aqui refrescar um pouco a memória. É importante vocês saberem o que está a acontecer com os combustíveis. Por muita gente pode não estar a perceber por que o custo dos combustíveis é tão alto assim. Que mesmo quando o preço do combustível no mercado internacional baixa, em Moçambique nunca baixa. Pelo contrário, às vezes aumenta, sobretudo nos períodos eleitorais. Esse é outro assunto que eu queria falar convosco. Há provas. O CIP fez um trabalho em 2015 que falava por que em 2014 começou a redução dos preços do combustível no mercado internacional, mas em Moçambique o preço só subia. E a descoberta que esse estudo fez, né? Aqui não tenho muito tempo a explicar com detalhes sobre esse estudo, a descoberta que esse estudo fez é que o preço CIF, portanto é o preço que é do produto quando já entra no país, era manipulado justamente nos períodos eleitorais, que era para a margem, a diferença entre o preço real que é adquirido o combustível no exterior e o preço já manipulado do combustível no território nacional, a diferença entre o preço FOB e o preço CIF, a diferença era retirada para financiar a campanha do Partido Frelimo. Estão aqui a pensar que eu estou a inventar? Há um estudo do CIP de 2014 que fala disso, que qualquer pessoa que quiser, entra na net e vai encontrar. Só em 2014 foram cerca de 80 milhões de dólares que o Partido Frelimo retirou da diferença entre o preço CIF e o preço FOB manipulado, retirou a diferença e levou o dinheiro para a campanha eleitoral do Partido Frelimo em 2014. Então, entendam vocês que nos períodos eleitorais, este partido manipula o preço do combustível para retirar a diferença e aplicar nas eleições. Ponto número 1. Há estudos que comprovam isso, é só consultar as publicações do CIP para perceber isso. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria vos dizer é que taxas e impostos que se aplicam ao combustível são demasiados. Demasiados. Só para vocês terem uma ideia. O combustível, quando chega no porto da Beira, porto de Maputo, está sujeito a 14 impostos e taxas. 14. Mete na sua cabeça. 14 impostos e taxas. Quem paga tudo isso que é colocado sobre o combustível é o povo. Por exemplo, a gasolina, por exemplo. Vamos lá, vou dizer aqui rapidamente. Ao chegar no porto, logo que chega no porto, já tem 5% de direitos aduaneiros. Está a ver? Quem há de pagar esses 5% de direitos aduaneiros? Vai lá, combustível público é importado a partir de uma empresa pública. Chega o combustível, tem 5% de direitos aduaneiros. 2. Há o IVA que recai sobre a importação. Quem está a pagar é o povo. Depois, tem a margem, a chamada margem do distribuidor. E depois tem o IVA sobre esta margem do próprio distribuidor. Depois tem a famosa taxa sobre o combustível, que é muito discutível, que é muito falada aí. A taxa sobre o combustível. Hoje está bem quente aqui. A taxa sobre o combustível. Depois, há o armazenamento do combustível que é feito no porto. Então, há uma taxa que também recai sobre o armazenista, ou a margem do armazenista. E depois, sobre essa margem do armazenista, há um IVA sobre a margem do armazenista. Depois há a margem do retalhista, aquele que a gente vai comprar aí nas bombas. Mas esta margem do retalhista também tem IVA sobre a margem do retalhista. Depois há aquilo que chama de diferencial de transporte. Quem paga o diferencial de transporte? O povo é que paga. Há aquilo que chama de acréscimo às margens dos operadores. Quem paga esse acréscimo que é feito é o próprio povo. Depois há a chamada taxa do incentivo geográfico. Isto é em função da distância, por isso o combustível em Niassa é mais caro do que o combustível, por exemplo, em Maputo. Então há a chamada taxa do incentivo geográfico. Quem paga é o povo. Depois tem as taxas também das licenças dos operadores. Quer dizer, os próprios operadores, para ter licença, há uma taxa que é colocada no preço que eu pago,
para compensar as licenças dos operadores. Depois tem a taxa chamada expansão de infraestruturas petrolíferas. Portanto, 14 taxas de impostos que se coloca sobre o preço do combustível e que o povo tem que pagar. Para além daquilo que eu disse, que é a manipulação do preço CIF e do preço FOB, para que a diferença vai para financiar a campanha de um certo partido. É isto que leva o combustível a ser caro. Se nós retirássemos boa parte desses impostos inúteis e retirássemos a manipulação do preço do combustível entre o fornecedor lá na Arábia Saudita, qualquer sítio, e o preço quando chega no nosso porto, agora o combustível está quanto? A gasolina está 85, né? 85,42. O preço real, se retirassem essas taxas exageradas, poderia chegar ao nosso tanque de combustível a 55, 60 meticais. Era bem possível. Está aqui. É só verificar isto que eu estou a dizer. É esta a razão, por que razão para essa repetição, de nós termos valores muito exorbitantes ligados ao combustível. Tem a ver com isto. Que isso fique bem claro, aí está. Está aí o estudo do CIP, né? Só para não dizerem que o Venâncio está aí a inventar, está aí o estudo do CIP, e tem aqui um pequeno resumo que mostra isso que eu estou aqui a dizer sobre a corrupção que existe lá de cima no comércio dos combustíveis. Bom, saindo um bocadinho dos combustíveis, o que nós temos mais sobre isto? Mas também, quem quiser, só para aqueles que estão interessados, para além de termos isto no nosso artigo 28, que fala do gás doméstico, quem quiser também pode ir ver no nosso manifesto, na página 97. Nós damos muitos detalhes de como é que o combustível pode chegar mais barato para o nosso cidadão comum, para o povo no geral. Tá bem? Quero voltar a falar de quê? No programa, no plano de ação dos 100 dias do presidente Materreza, o presidente da UIR, o presidente do gás lacrimogêneo, o presidente dos blindados. É por isso que agora é o único presidente que anda com blindados nas ruas. Portanto, nem o Nunsi, nem o Chissano, nem o Guebuza, eu já vi andar com blindados, com metralhadoras na rua de um lado para o outro. E foi por isso mesmo que houve confusão na reportagem da Costa do Sol, porque andou a passar com aqueles blindados todos e as pessoas a pagarem. É por isso que o Mano Muxana disse que o presidente Materreza não está a pagar portagem, mas obriga o povo a pagar portagem. Passa com metralhadoras na portagem. Por isso que o povo se rebelou e houve confusão ali na portagem da Costa do Sol. Ok? Bom, vamos passar um bocadinho esta questão dos combustíveis, vamos passar um pouco esta matéria. Também, no plano de ação deste governo do copy-paste, há uma medida, chama medida 20, dos 100 dias. Não sei se vocês conseguem pôr aí. Já falei um pouco disto, mas também gostava de voltar a falar. A medida 20, que tem a ver com o programa de alimentação escolar, né? Conseguem pôr aí? A medida 20 do programa dos 100 dias do governo de Materreza, do governo da UIR, do governo do gás lacrimogêneo e dos blindados, o governo das metralhadoras, em plena cidade, há metralhadoras que andam montadas com o presidente que se diz que ganhou com 70%. Mas tem que apresentar-se em frente do povo com metralhadoras. Quer dizer, como é que um presidente que diz que ganhou com 70%, uma margem tão alta, quando vai perante o público, vai com metralhadoras, vai com blindados, vai fortemente armado, né? Está aí esta medida aqui, medida 20, não é? A medida 20 que fala sobre o quê? Fala sobre o Plano Nacional da Alimentação, que é uma cópia. Queria só vos contar um detalhe sobre isto. Eu já tinha falado sobre o lanche, foi a primeira coisa que eu falei, quando no dia 4 de julho apresentei o pré-manifesto no Hotel VIP, no dia 12 apresentei o pré-manifesto em Namibia, na Nampula, e no dia 27 a dia 30 apresentei na Europa, portanto, em Portugal, em Berlim, na Suécia, em Estocolmo. Nessa altura, Materreza deu uma entrevista conjunta
a TVM, RDM Notícias, a dizer que ia apresentar, que tinha como ideia apresentar um plano de alimentar para o ensino primário. Eu fui à TVM, vocês recordam-se dessa ocasião, eu fui desmentir isso. Eu disse que era totalmente falso e ainda convidei a ele para um frente a frente, para o povo saber de quem era a ideia de fato. Infelizmente nunca aceitou, fugiu. Como agora também continua a fugir do povo, nem sequer desce para falar com o povo. No dia do anúncio dos resultados, nem sequer saiu para festejar com a população, não. Até hoje continua fugitivo. Portanto, este assunto já tinha falado, o artigo 16. Ponha lá o artigo 16 do nosso decreto. Ponha aí o artigo 16 do nosso decreto. Portanto, já vem aí, artigo 16 do nosso decreto. Portanto, fala deste plano do lanche escolar, né? Do lanche escolar. Mas se não for o artigo 16 do decreto, já falamos muito do decreto, no dia em que o presidente Nunes se chamou para o tal diálogo entre os candidatos, eu apresentei dos 20 pontos, o ponto número 20 era sobre isso. Portanto, tem a primeira página do ofício que mandamos para o presidente Nunes na altura. Vejam, o último ponto, que é o ponto 20, é justamente... E atenção, copiaram mal, porque aqui nós não falamos só do lanche escolar. Nós falamos do lanche escolar e o que mais? Do uniforme escolar. Do uniforme escolar. Portanto, é aqui onde foram buscar, foram roubar. Roubaram do manifesto, roubaram desta carta que eu havia enviado para o presidente Nunes e roubaram também do decreto de 17 de janeiro de 2025. Portanto, vamos passar o lanche escolar. Agora quero-vos apresentar talvez a coisa mais bombástica. Né? Você está preparado? Bom, eu aqui estou com muita quentura, né? Mas você aí em casa está preparado. Talvez sentar para não cair de repente. Sente-se para aquilo que eu vou dizer agora. Vocês sabem que o Materreza apresentou uma ideia. Vocês estão aí em casa, ainda estão a ouvir com ruído ou já estão a ouvir bem? Bom, parece que já estão a ouvir bem. Ok, o governo de Materreza apresentou uma ideia como se fosse uma grande ideia do chamado Banco do Desenvolvimento. Agora você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado porque essa ideia também foi roubada do nosso próprio manifesto. Portanto, não é uma ideia original. Bom, quem não acredita, peço para pôr aí o nosso manifesto, né? O Banco de Desenvolvimento. Portanto, isto não tem a ver com o Banco de Desenvolvimento, isto tem a ver com outras medidas. Portanto, tem a ver com o nosso manifesto, portanto, os pontos 3, 4 e 5 da página 110, né? Nosso manifesto, vejam lá isso. Da página 110, está lá, né? Está exatamente. Aqui está a ideia central do nosso manifesto. Comprem o manifesto de Venâncio Mondlane, tem nas livrarias. Estão aí as medidas 3, 4 e 5 que explicam a ideia do Banco de Desenvolvimento. Com detalhes, detalhado. Não é só falar do Banco de Desenvolvimento e depois não dizer como é que ele será constituído. Portanto, é no nosso manifesto onde foram-se roubar a ideia do Banco de Desenvolvimento. A ideia nossa, originalmente, já existia desde o dia 4 de julho de 2024. Portanto, há quase um ano que nós construímos esta ideia e apresentamos em público. Portanto, já está lá, portanto, quem quiser pode ir consultar. A outra questão, há uma imagem que vocês mostraram há pouco tempo, que era importante, fala-se nas medidas dos 100 dias do Materreza, fala do Fundo de Recuperação Econômica. Nas medidas dos 100 dias, falam do Fundo de Recuperação Econômica. Vocês já ouviram falar disto, né? Fundo de Recuperação Econômica, que na verdade, nas medidas dos 100 dias, né, onde se fala do Fundo de Recuperação Econômica, é a reprodução de quê? Daquilo que nós já tínhamos falado também no nosso decreto, no artigo quê? 27. Mostra-me o artigo 27 aí. Mostra-me o artigo 27. Fundo de Recuperação Econômica que o governo do Materreza está a falar. É uma cópia do que vem no nosso decreto, no artigo 27. A produção parece que não... A minha produção parece que não está aí, enquanto ela acho que também está a apanhar muito o calorzinho de hoje, né? Hoje, como está um dia bem quentinho aqui, acho que também a produção está com o cérebro também já a fervilhar, né? Hoje, por causa do calor, não está aqui para menos. Bom, parece que não conseguem encontrar. Mas aqui está aqui. Portanto, este é o artigo 27 do decreto presidencial do governo do povo. Está aí.
a abertura de um fundo para recuperação empresarial. Portanto, esta é aqui onde eles vieram copiar o fundo de recuperação econômica. Nós ainda aqui, veja só, nós falamos de valores concretos aqui. Falamos de 500 milhões de dólares por 5 anos. 500 milhões de dólares por 5 anos. Portanto, é mais uma cópia que está aprovado. Já tinha falado dos impostos, portanto, acho que não vale a pena eu voltar a falar sobre os impostos, que era a consignação de impostos que apresentam na medida de 100 dias, que é a medida número 10, né? Põe lá a medida número 10 do plano dos 100 dias do Mata e Reza, põe lá a medida número 10. Consegue expor aí? Apanhou a medida número 10? Então mostra lá para o público perceber que estamos a falar de coisas concretas, não estamos aqui a inventar. Portanto, a medida número 10 do plano de recuperação econômica, o plano dos 100 dias do Mata e Reza, né? A produção parece que não consegue encontrar. Mas essa medida fala da consignação dos impostos, né? Eu já tinha falado um pouco sobre isto, mas dessas medidas, e eu acho que vamos saltar um pouco, já falamos disso nas reformas fiscais. A reforma fiscal, a proposta da reforma fiscal que nós apresentamos, que pode ser encontrado no nosso manifesto, no componente 3, pilar número 1, que é a reforma do Estado. Podem encontrar lá o que a gente fala sobre a consignação dos impostos, né? Portanto, podemos passar também para a medida número 14. Medida número 14 do plano dos 100 dias do Mata e Reza. Medida número 14. O que diz a medida número 14? Consegue apanhar aí? Medida número 14 fala de um fundo ou de financiamento de iniciativas juvenis, né? A medida número 14 fala de iniciativas juvenis. Isso é 14? Tem certeza que é 14? Ok. Fala do fundo de financiamento de iniciativas juvenis. É uma cópia, né? É uma cópia do artigo 28, está aí, o artigo 28, a abertura de um fundo para a iniciativa empresarial da mulher e do jovem. Portanto, nós já falávamos disto no nosso decreto, mas também não é só o nosso decreto. Mesmo na carta que enviamos ao Presidente da República antes do debate dos candidatos, nós já tínhamos falado disto. Portanto, este governo não tem ideias. Outra questão muito interessante, vi muitos jovens a falar de carta de condução. O governo levantou a questão da carta de condução. Não, copiaram. Portanto, esta medida da carta de condução, que está no plano, mostra lá o plano onde vem a carta de condução, que vem no plano dos 100 dias deste governo, vem lá acerca da carta de condução. Consegue encontrar? Está aí está. Fala da carta de condução e tal, não sei o quê. Esta medida é uma cópia mal feita do nosso decreto, portanto, no artigo 11. Artigo 11, aí está. No artigo 11 do nosso decreto, nós falamos da gratuitidade dos documentos de identificação básico. Portanto, não falamos só da carta de condução, mas falamos do bilhete de identidade, falamos da narrativa completa, falamos da certidão de nascimento, cédula pessoal, carta de condução que passariam a ser gratuitos para o povo. Portanto, já é aqui para vocês perceberem que não existe absolutamente nada de novo neste governo. Por último, eles apresentam a ideia do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, a última medida que nós queremos falar hoje, que na verdade é uma cópia de uma combinação entre, aí está, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, que na verdade é uma cópia de uma combinação entre os artigos que estão aí, artigo 27 e artigo 28 do decreto presidencial que foi emitido no dia 17 de janeiro de 2025. Portanto, meus amigos, esta é que eu queria vos apresentar, né? Com todo o respeito, devagarinho, com calma, queria vos apresentar a prova evidente de que este governo não tem ideias para Moçambique, de que este governo não tem nenhum plano concreto para desenvolver o país, não consegue ter uma ideia clara, um projeto claro, ideias, por exemplo, sobre o IVA, que dizem que ainda estão a estudar a possibilidade. Quer dizer, um governo está a estudar, quer dizer, você quando vai para o governo não sabia o que ia fazer no governo, não sabia que o Moçambique tem um problema de custo de vida, que os produtos básicos estão altíssimos nos últimos 30 anos, não tinha uma ideia do que ia fazer com o custo de vida. Agora é que está a pensar o que fazer.
Que significa que, de fato, foi alguém que foi colocado ocasionalmente. Ele nunca pensou sequer um dia em dirigir o Estado moçambicano. Foi colocado ali ocasionalmente. Aqui na Zona Sul, em Tsonga, diz, tumba, quer dizer, tumbou, caiu. É ao acaso, é sorte. Caiu lá de paraquedas. Você não tem ideias. Não sabe o que vai fazer com o custo de vida. Não tem ideias. Está à procura da possibilidade. E por causa disso, a única coisa que lhe resta é copiar o que os outros pensaram muito antes de se meter nessa batalha. Mas outra coisa que eu queria só para terminar. Como é que é possível também a gente esperar muito de um presidente deste? Há pouco tempo, parece que foi grande coisa, mas foi eleito, né? Eleito, ou nomeado, não sei o que foi, presidente do próprio Partido Frelimo. Quer dizer, gerou aí tanta tinta, né? Com 99%, penso que está aí. Assinar como presidente do Partido Frelimo. Quer dizer, não entende, não sabe o que diz a Constituição sobre isto. A Constituição assumiu essa função. E eu acho que era importante também vermos, talvez na ordem dos advogados, se realmente ele tem carteira lá. As tantas não têm carteira de jurista. E também era importante entendermos em que universidade ele se formou. Para sabermos até que ponto, que tipo de juristas é que estão a formar. Quer dizer, se fosse um teste de direito constitucional, significa que este indivíduo teria chumbado. Hoje não ia se apresentar como jurista, como se tem apresentado. Um jurista que não sabe fazer uma interpretação linear, taxativa, límpida como a água da própria Constituição. Portanto, como é que a gente espera de alguém que vai jurar, respeitar e fazer respeitar a Constituição quando ele é o primeiro violador da própria Constituição? Como é que se pode esperar sobre ele? O que se pode esperar sobre esse indivíduo? É preciso analisarmos a formação dele, porque como jurista, a atitude que ele tomou não é dignificante, não é de um jurista. É de alguém que se quer, nem porque direito constitucional, a ciência política e direito constitucional, pelo que eu saiba, caros amigos, irmãos, irmãs, Ana Malala, um forte abraço para todos, um beijo e tchau!